que é igreja? O que você pensa a respeito disso? O que não é igreja? Eu queria começar por aí. Primeiro, igreja não é um prédio, né? Você fala assim, mas Emerson, eu sei disso porque a nossa igreja não se reúne num prédio, se reúne num hotel. Mas para muitas pessoas, igreja ainda é um prédio. Quando se fala sobre igreja, muitas vezes se fala sobre um local, um lugar de 4 paredes. O que a Bíblia nos ensina sobre igreja, o Novo Testamento nos ensina que igreja não é um prédio, não é um local. Outra coisa também é que a igreja não é um evento, mas para muitas pessoas, igreja, né, ela só existe se acontecer vários eventos. Outra coisa que a igreja não é um clube. Mas para muitas pessoas acham que, não, eu pago, né, o dízimo como se eu sou um sócio. Então eu chego ali, vou quando eu puder, como um clube, eu quero ser bem atendido, eu quero os meus direitos, eu quero um bom louvor, eu quero uma boa palavra, né? Porque, na verdade, a igreja para mim é um clube. Mas a igreja, para muitos, é um shopping. E por que igreja não é um shopping? Porque um shopping, você vai, e aí você vai, claro, você vai para se divertir, você vai para olhar, você vai, né, muitas vezes para ver as coisas, para ir para um ambiente, né, legal. Só que a questão do shopping, você vai quando quer e quando pode, né? Você não tem um compromisso, você vai esporadicamente, você vai de vez em quando. Então, para muitas pessoas, a igreja é um shopping, que ela vai lá, vê as coisas, participa de algumas coisas, compra algumas coisas e vai embora. Para muitos, a igreja é um hospital. Apesar de que a igreja ela atende como um hospital, porque recebe os doentes, doentes da alma, doentes do coração, a pessoa que vai no hospital por estar doente, depois que ela recebe a cura, ou depois que ela fica bem, ela não volta mais para o hospital, não é verdade? Ela vai para sua casa e aí talvez volte para o hospital quando estiver novamente doente. Mas para muitos, igreja é assim. Eu estou com problema, estou com dificuldade, preciso de uma oração, de uma bênção, então eu vou lá na igreja como hospital porque estou doente. Mas fiquei bom, fiquei sarado, então beleza, vou viver minha vida. Volto lá quando estiver novamente doente. E para muitos, igreja é um negócio. Infelizmente, isso tem acontecido. Muitas igrejas hoje realmente virou um negócio para enriquecer pessoas, para enriquecer pastores. É triste a gente falar isso, até mesmo como pastor falar isso, mas é verdade. Muitas igrejas virou um negócio. Eu lembro, né, o Ioha vai lembrar disso quando a gente foi abrir, né, e a liderança da igreja, quando a gente foi abrir a igreja em movimento e abrir a conta no banco Itaú, uma das primeiras coisas que questionaram foi isso, mas como é essa igreja? Né? Por que vocês estão abrindo essa igreja? Né? Precisando de um CNPJ, de uma conta no banco. Porque, infelizmente, para muitas pessoas, para muitas lideranças e pastores, a igreja virou um negócio. Né? E até mesmo, muitas vezes, infelizmente, até lavagem de dinheiro. Mas a igreja não é um prédio, um evento, um clube, né? um shopping, um hospital ou um negócio. Mas o que é a igreja, então, irmãos? O que é a igreja? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Igreja é a comunidade das pessoas que creem que Jesus é o Salvador. Então, igreja é um conjunto de pessoas, mas de pessoas que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, a igreja é uma comunidade, é um grupo de pessoas que vivem, né, crendo que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Olha o que Mateus 16, 18 vai dizer. Agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as forças da morte não a conquistarão. Tremendo isso aí, porque essas instruções e essas palavras, o nome igreja, elas estão acontecendo pela primeira vez. O próprio Jesus está trazendo esse nome igreja, porque até no Velho Testamento você não vai ver o nome igreja. Você vai ver ali a comunidade de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, mas é no Novo Testamento que Jesus vai trazer esse nome, essa noção de igreja. E é justamente quando Jesus, ali com os discípulos, ele faz uma pergunta, olha,
para vocês, quem eu sou? Quem eu sou? Aí, lá, aquela discussão, a gente conhece a história, uns falam, você é o profeta, né, Elias, você é João Batista, você é isso e aquilo. E aí Jesus fala, mas para vocês, e vocês? Qual é a visão que vocês têm de mim? Quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Aí vai surgir, né, pela primeira vez, a questão igreja. E é dentro dessa revelação que Pedro tem, e a gente vai ver mais um pouquinho, né? Que revelação é essa? Mas de quem é essa igreja? Essa igreja é de Jesus. Porque ele diz aí, olha o que ele fala: edificarei minha igreja. A igreja não foram homens, mas é o próprio Jesus Cristo que estabeleceu, que criou a igreja. Então a igreja não é de homens, não é de pastores, apóstolos, ou qual o nome que queiram intitular, bispo. Não, a igreja não é de homens, a igreja tem um dono, que é o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Então, a primeira lição é que ela não é de homens, essa igreja é de Jesus. A segunda lição que a gente pode aprender aqui, o texto vai dizer, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra. Então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi isso que Pedro respondeu para Jesus. Tu és o Cristo. Para mim, tu és o Cristo. Você não é mais um profeta, isso e aquilo. Tu és o Cristo. Então, tu és o enviado, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso foi tremendo, porque era isso que Jesus queria ouvir. E é interessante que é debaixo dessa revelação, tu és o Cristo, que a igreja é estabelecida, que a igreja é fundada. A igreja ela é constituída e ela é feita de pessoas. Primeiro, Jesus é o dono da igreja, né? E essa igreja ela é feita de pessoas. Interessante que Jesus chegou para os discípulos, foi para eles, e Jesus perguntou, quem eu sou para vocês? A igreja ela é feita de pessoas, pessoas que receberam esta revelação. Que revelação? Entender que Cristo é muito mais do que um profeta, é muito mais do que uma pessoa especial. Ele é o enviado de Deus. Atos 2:41, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A gente conhece a história, Pedro, ele pregou a palavra, né? Pregou a palavra, as pessoas foram acreditando nas palavras do apóstolo Pedro e foram recebendo a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e foi se multiplicando, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas foram se convertendo ali, né? O número de pessoas foram aumentando, a igreja foi crescendo. Agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. A igreja é um movimento. Por que é um movimento? É um movimento, a NVI traduz só vou mudar a tradução, que diz assim, as portas do Hades, né, ou do inferno, não poderão vencê-la. Então, as portas do inferno não poderão prevalecê-la. Antigamente, eu pensava dessa forma, não sei se você chegou a pensar assim, mas não só eu, muitas pessoas, lideranças, igrejas, acreditavam o seguinte, que a igreja era a defesa, e o diabo e o inferno eram o ataque. Então, como igreja, as portas do inferno não prevalecerão, né? Então, olha, vamos ficar aqui dentro da igreja, das quatro paredes, aqui orando, buscando, porque as trevas vão vir, o inferno vai vir, o diabo vai vir, e a gente precisa ficar firme aqui para a gente não se perder, para a gente não se desviar. E por muito tempo eu pensei assim, por muito tempo eu fui ensinado dessa forma. Mas ao contrário, depois que eu tive esse entendimento de entender que a igreja ela é o ataque, as trevas, o diabo, o inferno é a defesa, porque é a igreja que vai partir para o mundo. Eu acho interessante esse nome igreja, que é eclésia, né? Ou eclesia. O significado melhor é chamados, né? Chamados para fora. Chamados para fora. A gente vem, né? Aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos a nossa vida transformada para poder transformar o mundo. Ser sal e luz, né? Ser sal da terra e luz do mundo. Então, a Bíblia diz, Jesus diz, ó, ide e pregai o evangelho, indo, e as portas do inferno não prevalecerão.
Então, é o contrário de achar que a gente vai ficar aqui quietinho e o diabo vai atacar. Não, somos nós que vamos atacar o inferno. Somos nós que vamos pregar o evangelho, sabe? Paulo, um momento que estava lá na rua pregando, de repente tinha uma pessoa lá, uma mulher que estava adivinhando, né? E aí Paulo chega e fala assim, olha, eu te repreendo, o demônio sai daquela mulher, ela fica liberta, entendeu? Jesus, quando está indo ali para... E o endemoniado de Gadara, o gadareno ali, cheios de demônios, né, de uma legião de demônios, os demônios falam assim, o que você está fazendo aqui? Veio nos atormentar antes do tempo? Então, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja que está atuante. A igreja é um movimento. Mas a igreja, ela tem diversos nomes, né? Ela é chamada na Bíblia de família de Deus, povo de Deus, noiva de Cristo, né? Então, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva de Cristo, templo de Deus, nós que somos templos de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em meio de quatro paredes. Isso foi para o Velho Testamento. No Novo Testamento, Deus habita em nós, dentro de nós. Somos nós que somos templos do Espírito Santo. Aonde a gente for, a gente carrega Deus. Corpo de Cristo. Né? Maravilha. Nós somos o corpo de Cristo, vários membros. Né? Cristo é o cabeça e nós somos os membros, parte desse corpo de Cristo. Agora, como funciona a igreja? A igreja, ela funciona, eu trouxe aí uma mão fechada e uma mão aberta. Porque é assim que eu penso igreja. Igreja na sua essência e igreja na sua forma. Então, a mão fechada é a essência, a mão aberta é a forma, e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Porque a igreja, na sua essência, gente, ela é imutável. Ela não pode mudar, mas na sua forma, ela pode mudar e deve mudar, sim. Ao decorrer dos tempos, a igreja ela foi se transformando, mudando na sua forma, não na sua essência, ou pelo menos não deveria ser mudada na sua essência. A igreja, na sua essência, ela é um organismo. Por que ele é um organismo? Porque eu já falei antes, a igreja é feita de pessoas. E porque é feita de pessoas, é como um corpo humano, né? Vários membros, mãos, pés, né? Corpo, boca, tem vários membros. Então, a igreja é um organismo vivo. Então, na sua essência, a igreja é um organismo, mas na sua forma, ela é uma organização. Então, ela é uma organização, ela precisa de um local, ela precisa de algumas coisas para acontecer, mas veja que, na sua essência, esse organismo vivo, que são pessoas, que é o corpo de Cristo, e isso não pode mudar. Mas na sua forma, na sua organização, como ela vai ser feita, isso pode mudar, mas a essência não. Na essência, a igreja tem que ser fiel. Fiel a quê? Fiel às Escrituras, fiel à palavra de Deus, fiel aos ensinamentos de Cristo, fiel aos ensinamentos dos apóstolos. Então, a igreja, em sua essência, ela precisa ser fiel às Sagradas Escrituras, ser fiel àquilo que Jesus ensinou, sabe? Então, na sua essência, ela tem que ser bíblica, mas, na sua forma, a igreja ela pode ser criativa e deve ser criativa. Amém? Então, só para vocês entenderem aí, por exemplo, no passado, né, muitas pessoas diziam que os pastores precisavam usar ternos e gravatas, né? Talvez você já participou de uma igreja assim, que tinha que, para pregar na frente, tinha que ser terno e gravata. A gente pode perguntar, mas e Jesus usava terno e gravata? Já pensou? Jesus usando terno e gravata? O terno e gravata é essência. Infelizmente, para muitas pessoas, foram e ainda são a essência, porque não pode se pregar, não pode ir no púlpito se não tiver de terno e gravata. Mas quando foi criado o terno e a gravata? Por volta do século XVII ou XVIII. E interessante, gente, que foi criado num contexto europeu, num contexto e num lugar frio. Imagina aqui no Brasil, né? Você vai lá para o Nordeste, né, Iraci? Vai lá para o Nordeste, vai lá para a Bahia, Recife, ou para os lugares lá quentes, não é? Que você vai usar um terno e gravata. E muitas vezes a gente vê pastores lá, líderes, diáconos, presbíteros de terno e gravata, suando que nem um cuscuz
todo molhado, mas não, mas tem que ter terno e gravata. Mas por que tem que ser terno e gravata? Nem sabe muitas vezes a história de aonde surgiu, por que surgiu isso, mas ao longo dos tempos isso foi sendo imitado e igreja era assim, tinha que ser assim. Na verdade, a forma tomou o lugar de essência, porque não é essencial o terno e a gravata. O terno e a gravata ele é uma forma que deu certo lá para séculos atrás, local frio e tudo mais. Então, foi uma forma, mas não deve ser a essência. Mas, infelizmente, as pessoas vão tomando isso como essência e achando que igreja é assim. A mesma coisa no século XV, os locais, né, onde realizavam os cultos eram de madeiras, os bancos eram de madeiras, né? Século XV, XVI. E não podia tirar os bancos de madeira, porque se olhava para uma igreja, a igreja era assim, tinha que ser assim, então não podia ter cadeira. Se tivesse cadeira, era pecado. Então, por muito tempo hoje, a gente olha para uma igreja e aí você vê bancos, né? Nada contra, a igreja pode ter bancos, não tem problema, mas por que tem bancos? É porque isso é essencial ou porque não? Os bancos é uma forma que a gente tem de melhor adaptação ali do espaço, não é? Mas para muitas pessoas, há muito tempo atrás, a igreja, o local de culto era para cultuar a Deus, então não tinha que ter conforto. Mas graças a Deus, hoje isso mudou e a gente tem, né, conforto, tem igreja que tem telão de LED, né, ar-condicionado, e graças a Deus que a gente mudou, mas muitas pessoas ainda têm uma forma errada de se pensar, trazendo aquilo que é forma, né, como é essencial. A igreja, ela na sua essência, ela tem princípios eternos, gente. Princípios eternos. Quais são esses princípios? A palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, os apóstolos, que a gente não pode abrir mão. Mas na sua forma, tem os métodos atuais. E deve ter os seus métodos atuais. Então, os princípios são uma mão fechada, inegociável, mas a forma ela deve ir mudando ao longo dos tempos, até para que a gente possa alcançar a nossa geração. Então, precisamos sim, né, usar os métodos atuais. Por exemplo, louvar a Deus. Louvar a Deus é a essência. São princípios eternos que a Bíblia fala para a gente louvar a Deus. Mas a forma, gente, a forma pode ser com hinos, pode ser com cânticos do Hillsong, pode ser de diversas formas. O essencial é louvar a Deus, mas a forma pode ser online. Já pensou? Se a gente falasse isso alguns anos atrás, uns séculos atrás, meu Deus do céu, né? A gente ia ser crucificado. Como assim? Adorar a Deus online? Louvar a Deus com instrumentos ou sem instrumentos, ou pelo YouTube? A forma, ela pode mudar, mas a essência não pode mudar, tá? Então, o ensino bíblico, gente, por exemplo, o ensino bíblico é a essência, a mão fechada, mas a forma como a gente vai fazer, se é presencial, se é online, se é com slides, sem slides, entende? A forma, se é todo dia, se é no domingo, se é na sexta-feira, a forma não importa. O importante é que o ensino seja bíblico, o ensino seja realmente ligado por princípios eternos. Então, só que existe um perigo aqui. Qual é o perigo que eu acho aqui? Eu acho esse perigo bem complicado em qualquer situação. São os extremos. Os extremos. Para muitas pessoas, igreja, na sua essência, né? Não, nós não podemos abrir mão da essência, então a gente não vai entrar por essas questões aí de não precisa ser criativa, né? Não precisa usar os métodos atuais. Então, para muitas pessoas, não para que ter instrumentos, bateria, microfone, essas coisas? Então, para muitas pessoas isso era um pecado. Eu lembro na igreja de Lapão, por muito tempo, que colocar bateria na igreja, meu Deus do céu, piano, guitarra, essas coisas era pecado. Por quê? Porque a gente aprendeu que não, a gente não pode não usar esses métodos atuais, não, porque esses métodos atuais são do diabo. Então, vira uma igreja super, mega, hiper tradicional que não se abre para nada, porque tudo que vem novo é pecado. Por outro lado, nós temos a questão das igrejas do modismo, que faz tudo novo para poder atrair, né, muito mais pessoas, mas muitas vezes esquece da essência. Esquece da essência. Então, a gente vê muitas igrejas que abrem mão da essência, abrem mão de ser fiel à palavra,
abre mão de princípios eternos para poder agradar as pessoas. Então a gente entende que a igreja ela deve ter a sua essência e ela deve ter a sua forma. A essência, gente, é uma mão fechada, não pode mudar, mas a forma, ela pode mudar e deve mudar, né, para que a gente possa ter uma igreja nova, relevante e que realmente possa atrair, né, novas gerações sem perder a centralidade da palavra do Senhor. Atos 2:42 fala assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. A igreja, né, ela funciona através do ensino. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Por isso que a igreja, ela precisa ter o ensino, porque é o ensino das Sagradas Escrituras, o ensino dos apóstolos, né, que a igreja vai se manter firme e viva. Então, todos se dedicavam, e a gente precisa se dedicar a esse ensino. Todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. A gente imagina muitas vezes que quem deve se dedicar ao ensino são apenas os pastores e liderança que pregam. Não, gente. Olha que interessante que diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Então, se todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, quer dizer a igreja. O povo de Deus, que buscava, né, ficar ligados a esse ensino dos apóstolos. Então, a gente precisa ficar firme nisso aí. Mas também a igreja, ela tem o ensino, mas ela precisa ter a comunhão. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão. A igreja, ela precisa de comunhão. Gente, online é bom, graças a Deus, obrigado por você estar aí online. Quem sabe você, depois que for postado nas redes sociais, está assistindo esse vídeo. É muito bom, graças a Deus, porque são recursos atuais que a gente usa, mas nada tira, sabe, a questão do presencial, da comunhão que temos com os irmãos, uns aos outros, de olhar, de se abraçar, de cantar, de adorar a Deus. Então, é maravilhoso essa comunhão e adoração. Adoravam juntos no templo diariamente. Gente, como eu falei, a adoração pessoal, ela é boa, ela é maravilhosa e deve acontecer, até porque somos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, mas adoração coletiva, gente, é algo tremendo. Sabe, você chega na igreja, você olha para um irmão e você vê ele louvando a Deus, adorando a Deus. Eu até comentei na sexta-feira de que eu até fiz isso. Cadê a Jung aí, ministro do louvor? Né? Eu até fiz isso muito tempo na Bahia, que como ministro do louvor, eu falava assim, gente, esquece do seu irmão que está do seu lado e adore ao Senhor. Não, gente, a gente não deve esquecer do irmão que está do nosso lado. Não, a gente deve pensar no irmão que está do nosso lado, porque nós devemos adorar e precisamos adorar juntos. Todos ali adoravam juntos no templo, diariamente, adoravam ao Senhor. Então nós precisamos sim falar, Senhor, nós queremos te adorar. Senhor, nos restaura, Senhor, derrama sobre nós, porque é tremendo essa adoração em conjunto, porque Deus habita no meio dos louvores. Então, adoração, adoravam juntos. Mas também a igreja funciona de forma generosa, generosidade. Vendiam as propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Atos 2:45. Olha que tremendo. Eles vendiam, estavam vendendo as suas propriedades para quê? Para que os outros irmãos ali na comunidade pudessem ter também alguma coisa. A igreja, ela precisa agir na generosidade. Como é que a igreja funciona? Ela deve ser generosa. O apóstolo Paulo fala que primeiro tem que começar a nos dar fé e depois nos de fora. Então, a igreja ela precisa, na sua forma, ser generosa e abrir a mão para ajudar as pessoas. A igreja funciona, né, com a sua influência, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Atos 2:47. A igreja desfrutava da simpatia. A igreja exercia, gente, uma influência muito forte, muito grande. As pessoas olhavam para a igreja e falavam assim, nossa, que paixão, que amor, que generosidade
Que isso? As pessoas, olha, estão vendendo as suas propriedades para abençoar outros, para ajudar outros. Que é isso? A gente nunca viu isso. Isso estava trazendo um impacto tão grande na sociedade que as pessoas começaram a se converter por causa do testemunho da igreja. E pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos, pequenos cristos, porque eles olhavam para esses cristãos e falavam: uau, que tremendo, que maravilha, que influência eles estão exercendo sobre nós. A igreja está exercendo essa influência hoje. A gente precisa repensar sobre isso. Estamos exercendo influência na vida das pessoas? Qual a missão da igreja? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Qual é a missão da igreja? Gente, a missão da igreja, a igreja existe para ir e pregar o evangelho. E quando pregar o evangelho, ensinar este evangelho, discipular essa pessoa que ouviu o evangelho, que recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, a igreja ela existe para uma missão. A sua essência é dar continuidade ao ministério de Jesus. Jesus subiu aos céus, mas deixou a igreja. Para quê? Para dar continuidade esse evangelho. Então, nós precisamos viver esse evangelho e pregar esse evangelho, compartilhar esse evangelho, como eu já falei em outros momentos aqui. Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Não é apenas dizer para a pessoa, Jesus te ama, e acabou. Não, é levar essa pessoa a ter um encontro com Jesus. Não a uma religiosidade, não a uma igreja como se fosse o prédio, local, a organização. Não, a Cristo Jesus. Nós não devemos e não podemos pregar o nome da igreja. Nós precisamos pregar Cristo Jesus. E levar esta pessoa a ter um relacionamento com Jesus. É claro que para levar alguém para ter um relacionamento com Cristo, eu primeiro preciso ter esse relacionamento com o Senhor. Então, a missão da igreja é anunciar o evangelho, é compartilhar o evangelho. Então, para refletir, a gente concluir e praticar, você participa ativamente da igreja? Está servindo ou apenas consumindo? Nós participamos ativamente da igreja. A igreja é esse organismo vivo. Nós estamos servindo a igreja ou apenas estamos consumindo? Não, eu vou lá, hoje eu quero uma boa mensagem, hoje eu quero um bom louvor, hoje eu quero uma oração, mas para minha igreja, beleza, é isso aqui, eu vou embora até um dia, né, que eu precisar. Ou nós estamos engajados com essa igreja, servindo a igreja do Senhor Jesus. Segundo, você é uma pessoa generosa? Compartilha o que tem com os que precisam. A igreja, na sua função, né, ela é generosa. Ela abençoa pessoas. E nós, como igreja, precisamos compartilhar o que temos com outras pessoas. Terceiro, você vive como uma testemunha de Jesus? Você tem boa influência ao seu redor? Pense um pouco nisso, meu irmão, minha irmã. Nós temos sido testemunhas do Senhor Jesus. Temos testemunhado aquilo que o Senhor Jesus fez e tem feito por nós. As pessoas que estão à nossa volta, sejam nossos vizinhos, as pessoas que trabalham com a gente, que vivem com a gente, elas conseguem olhar para nós como igreja e dizer: uau, como fulano, como fulana, como este homem e essa mulher realmente, né, me influencia. Eles são uma bênção. Nós precisamos pensar sobre isso, porque a igreja ela é um organismo vivo que influencia, ela é um movimento que influencia. É uma comunidade de pessoas que vão para o mundo para influenciar, para ser sal da terra e luz do mundo. Que Deus possa nos abençoar nesse momento. Que nós possamos repensar o que é a igreja e ser essa igreja de fato, de verdade, viver este evangelho. Não podemos mudar na essência. Na essência, nós precisamos ser firmes e fortes, firmados na palavra e no ensinamento do Senhor Jesus, mas na sua forma a gente pode ser atual. Na verdade, é bom ter os dois. Ter essência e agir, né,
como igreja de forma atual, contemporânea. Então, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar